Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Dominando Fórmulas e Funções. Nessa aula, vamos criar um relatório por período. Utilizaremos algumas funções de data em combinação com o controle de formulário para criar um relatório onde o usuário vai escolher qual período deseja analisar dos dados. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, o arquivo de exemplo tem 3 planilhas. Tem um relatório, tem um dados e tem um cálculos. Esse cálculos aqui é onde criaremos os cálculos. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso aqui, você já vai entender o que são esses rótulos aqui. Dados é onde está a nossa base de dados, com as informações de vendas. E o relatório é onde será exibido o resultado final. Qual é o nosso objetivo aqui? Trazer estas informações da base de dados para cá, para o relatório, só que com filtro. Criar uns botões de opção aqui para que o usuário escolha se ele quer visualizar as informações do dia, da semana, da quinzena, do mês, do ano ou de um período personalizado. Esse que é o nosso objetivo. Vamos começar assim, ó. Aqui em cálculos eu tenho uma coluna data, então eu vou trazer as informações de data para cá. Não é obrigatório fazer isso, mas eu acho interessante fazer até para você entender melhor as fórmulas e a gente manter os cálculos todos aqui nessa planilha cálculos. Então, eu vou criar uma fórmula simples com a função C, que vai testar se a data que está aqui ela é vazia, se a célula está vazia. Se for vazio, continua vazio. Se não, mostra o valor que está aqui em B2. Clico em OK. Vou formatar isso daqui como data. E vou aqui copiar, vamos copiar aqui até a linha 1000, que a gente mantém esse padrão aí de trazer informação até a linha 1000. Se precisar, é só aumentar depois aqui as fórmulas. Bom, beleza, está aqui. Eu tenho um auxiliar, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Eu tenho um vínculo, que eu vou falar agora sobre esse vínculo aqui. O que é esse vínculo? Nós vamos criar uns botões de opção. Esses botões fazem parte de um controle de formulário. Clicando aqui na guia do desenvolvedor, a gente tem um botão inserir, tem uns controles de formulário. Esses controles, aí tem o botão que está aqui, tem a caixa de combinação, tem a caixa de seleção, tem vários. É só colocar o mouse em cima que ele mostra o nome. Um detalhe é que se você não tiver essa guia aqui, é porque ela não vem padrão do Excel. Você tem que personalizar. Clicando com o botão direito, personalizar a faixa de opções, marcar essa caixa desenvolvedora e clicar em OK. Aí ela vai aparecer aqui e você vai conseguir usar os controles de formulário. Vamos usar aqui o botão de opção. Então vou dar um clique uma vez, o cursor fica em formato de cruz, clico, seguro e arrasto para desenhar. Eu tenho aqui um botão de opção 1. Cliquei fora. Se eu clicar, o que vai acontecer? Ele vai marcar a opção e não vai selecionar. Então, para eu selecionar, eu seguro a tecla Ctrl e dou um clique. Consegui selecionar. Vou dar um clique aqui nesse hop, vou apagar e vou colocar ele como diário, que é a opção que o usuário vai marcar para ver as informações daquele dia. Clico fora. Novamente eu vou selecionar, vou clicar na borda aqui, só para ter certeza de que o controle está selecionado. Vou fazer uma cópia, Ctrl C. Clico fora, Ctrl V. Colei. Vou trazer ele um pouco para cá e vou mudar esse nome aqui para quinzenal. Tem que ser semanal, né? Vamos colocar um semanal aqui. Depois eu venho quinzenal. Semanal. Ctrl V novamente. Esse agora vai ser quinzenal. Ctrl V novamente. Agora o usuário vai escolher a opção para visualizar as informações do mês inteiro. Então agora vai ser este mês. Novamente o Ctrl V para este ano. Então tenho aqui 5 controles. 1, 2, 3, 4, 5. O usuário pode não querer utilizar nenhuma dessas opções que a gente vai deixar padrão para ele. Então ele quer personalizar essa informação, quer digitar um intervalo de datas. Então vamos colar mais uma vez. E vamos colocar aqui. Tá aqui, mais ou menos, depois a gente alinha certinho. Vou colocar ele como personalizado. Personalizado.
Está aqui. Como é que a gente vai alinhar aqui? Eu vou novamente com o Ctrl, dar um clique nesse daqui, selecionei os dois, vou na guia formatar, vou alinhar aqui na esquerda. Bom, e agora eu vou trazer esse aqui um pouco para cá, tá ele aqui mais ou menos, vou selecionar todos os outros aqui, vou novamente no formatar, alinhar, vou alinhar na parte superior, depois novamente no alinhar, distribuir na horizontal. E a gente tem todos eles com o mesmo espaçamento. Então a nossa estrutura aqui está criada, com o detalhe de que quando o usuário marcar o personalizado, ele vai digitar um intervalo de datas aqui. Então vou colocar aqui um D e aqui um até, que é para fazer um intervalo personalizado. Aqui vai entrar o D e aqui vai entrar o até. Beleza. Agora, após a criação das opções, isso aqui ainda não funciona. Por quê? Porque se eu clico aqui, não acontece nada, porque a gente não vinculou esse botão à planilha. Então aqui não tem funcionamento nenhum. Como é que a gente faz para criar esse vínculo entre o botão e a planilha? Clicando com o botão direito do mouse, ele vai exibir aqui umas opções e tem formatar controle. No formatar controle, a gente tem aqui, ó, vínculo da célula. Eu vou clicar aqui na planilha cálculos e vou vincular nessa célula aqui. Vou clicar em OK. O que acontece? Como está marcado o primeiro botão que eu criei, aqui fica o número 1. Se eu marcar o semanal, que foi o segundo botão, número 2. Se eu marcar o quinzenal, 3. Se eu marcar este mês, 4. Se eu marcar este ano, 5. Se eu marcar o personalizado, é o 6. Com isso, eu já tenho uma fórmula com aqueles controles, porque vai ser baseado nesse valor aqui. Se o valor for 1, que é o diário, então vai executar uma fórmula que vai testar se o dia daquela base de dados é igual ao dia de hoje. Se for o número 2, vai testar se a data daquela base de dados é igual ao intervalo de hoje até 7 dias anteriores, e assim para os outros. Bom, eu criei aqui essa área só para facilitar, deixa eu centralizar isso aqui, só para facilitar, que a gente vai criar aqui os testes. Depois todas essas fórmulas aqui, serão 6 fórmulas, vão virar uma só. Então primeiro eu vou fazer separado aqui, depois a gente junta isso tudo em uma fórmula só. Como é que eu vou testar aqui para saber se essa data aqui é igual ao dia de hoje? E aí as funções aqui, elas são mais simples. Tem apenas um argumento, como por exemplo, a data, eu vou testar para saber se é hoje. Hoje não tem argumento, né? Só abrir e fechar o parênteses. Tem a função mês, só tem um argumento. Tem a função ano, só tem um argumento. Então aqui eu vou digitar. Vou fazer assim, ó, igual. Eu quero testar essa célula aqui, se é igual a quem? Hoje. Clico 2 vezes aqui na função hoje, fecho parênteses, tá aqui. Ele vai dar o quê? Falso. Aqui os resultados serão verdadeiro ou falso, porque a gente está testando em cima dessa data aqui. Para a semana, agora a fórmula é maior. Por quê? Porque eu tenho que ter 2 critérios. Tem que ser a data maior ou igual a hoje menos 7 dias, para a gente criar esse intervalo de 7 dias anteriores até hoje. Então, eu vou começar com a função E. Então, E, quero saber se essa data aqui ela é maior ou igual hoje, mas não hoje simples, hoje menos 7, que aí vai trazer 7 dias anteriores, ponto e vírgula, quero saber se a data ela é menor ou igual a hoje. Com isso eu crio esse intervalo de 7 dias anteriores até hoje, com a função E. Dou um Enter. Também vai dar falso, que aqui é a data de 2015. Quinzena. Quinzena é muito parecido com a semana, a diferença é que aqui é menos 15. Então, seleciono, Ctrl C, venho aqui na quinzena, Ctrl V e altero só o 7 para 15. Então, falso também. No mês. O mês, agora você tem que estar atento a um detalhe. Não pode testar só o mês, porque pode ser o mesmo mês, mas pode ser ano diferente. Então, eu tenho que testar se a data é do mês atual e do ano atual. Vamos aproveitar aqui também, ó, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou fazer assim, ó, agora não é só testar a data. Eu quero saber se o mês, dia 2, que é o mês daqui, quero saber se esse mês é o que? É igual, então eu apago esse maior aqui, se o mês é igual ao mês de hoje.
Então, eu entro aqui também com a função mês. E fecho aqui o parêntese, não preciso desse menos 15. Então, ó, se o mês do A2 é igual ao mês de hoje. E aqui, ó, o ano. Se o ano de A2 é o quê? É igual ao ano de hoje. Então, eu estou aproveitando as fórmulas, né? Só para a gente não precisar digitar novamente. E estou ali editando algumas informações. Teste o mês e teste o ano. Agora o ano. O ano é mais simples. Ó. O ano é só o ano mesmo. Então, eu vou pegar aqui ó, da primeira fórmula. Ctrl C. Ctrl V. Vou testar se o ano do A2, fecho aqui o parêntese, é igual ao ano de hoje. Olha lá. E o personalizado? O personalizado é aquele onde o usuário não vai usar nenhuma das opções anteriores. Ele vai digitar as datas, de até. Então, aqui eu vou aproveitar também uma que tenha o E, que serão 2 critérios. Ctrl V. Agora é assim, ó. O E, ele tem que, eu quero testar se essa data ela é maior ou igual, mas não a hoje. Maior ou igual a quem? A data que o usuário digitar aqui, ó, na planilha relatório, aqui no D, que é o C4. Então, se a data da base de dados é maior ou igual ao que ele digitar aqui. E aqui eu vou fixar com F4, porque essa forma depois a gente vai copiar para baixo. Depois disso, ó, eu tenho o A2, se é menor ou igual a quem? Se é menor ou igual à data que o usuário digitar aqui no até. Também com F4. Dou Enter. Então já tenho aqui todos os meus testes possíveis para fazer com as opções. Deu tudo falso. Só para você visualizar aqui, ó, eu vou voltar na base de dados, vou colocar essa primeira data aqui como o dia de hoje. 5/7/2016. Você vê que esse 5/7 vai passar para cá. E aqui ó, já deu verdadeiro no dia de hoje. Deu verdadeiro na semana, verdadeiro na quinzena, verdadeiro no mês, verdadeiro no ano. Então, isso aqui a função vai fazer. Por enquanto, a gente só testou, mas depois vai entrar uma fórmula aqui, que vão ter todas essas funções. A gente vai copiar aqui. Ele vai sempre verificar quem está dentro desses testes aqui. Agora, vai funcionar assim, ó, em cima desse vínculo aqui. Se for igual a 1, faz essa fórmula. Se for igual a 2, faz essa. Se for igual a 3, faz essa. Só que a gente não vai precisar fazer várias funções C. Se for igual a 1, então é isso. Se não, se igual a 2, não. Tem uma função que vai facilitar esse processo, que é a função escolher. Função bem interessante também de pesquisa e referência. Então, vou clicar aqui no B2, vou na guia Fórmulas, Pesquisa e Referência, Escolher. Qual é o número índice do escolher? O número índice do escolher é isso aqui, ó. Então, se for 1, ele vai fazer essa fórmula aqui. Se for 2, ele faz essa. Tá? É assim que funciona a função escolher. Ele tem aqui valor 1, valor 2, valor 3. Então, dependendo do valor que estiver aqui, ó, ele vai aparecer esse número, que vai mudar de acordo com o que o usuário escolher. Então, 1, valor 1, 2, valor 2 e assim para os outros. Então, antes de fazer aqui, vou fazer assim, ó. Eu vou copiar essa fórmula aqui. Ctrl C. Lembra que eu criei aqui só para facilitar, mas todas essas fórmulas vão entrar aqui no escolher. Então, Ctrl C, dou um ESC. Vamos lá agora fazer o escolher. Vou aqui no escolher, número índice está aqui, valor 1, dou Ctrl V, vou dar um OK. Ele dá um erro aqui porque a gente está no 2, só coloquei um argumento aqui. Mas não tem problema não, a gente vai fazer isso agora aqui no segundo e já vai sair o erro. Eu vou fazendo isso para todos, ó. Ctrl C, entro aqui no escolher, vou no valor 2, Ctrl V. São todos os testes que vão estar dentro da função escolher. Então, aqui ele deu verdadeiro porque ele está dentro da semana. Vamos na quinzena, Ctrl C, entro aqui no escolher, Ctrl V. Depois eu fiz 3, né? Vamos no mês, seleciono, Ctrl C, entro aqui no inserir função, vamos escolher novamente, Ctrl V. Agora vamos aqui para o ano, Ctrl C, entro aqui no escolher. Isso foi só para facilitar, tá? O entendimento aqui das formas, poderia ter feito tudo de uma vez só. E aqui, Ctrl C, entro aqui, vou lá no valor 6, Ctrl V, sem o igual aqui, né? Beleza, tá aqui. Vou dar um OK, já todas as fórmulas já estão aqui, eu posso apagar esse intervalo. Só que o que acontece? Aqui ele não pode ser verdadeiro, porque quando for dentro do intervalo,
das datas, vai aparecer o quê? Verdadeiro. Só que com isso eu não vou conseguir retornar as informações. A gente vai utilizar aqui uma fórmula que eu até já usei em outras aulas, de criar lista exclusiva, de criar relatório com combo box, que é criar uma fórmula com a função máximo que vai gerar uma sequência de números. 1, 2, 3, 4, 5, só os números estão de acordo com o teste. Quando o teste for verdadeiro, vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5 a sequência. E depois eu consigo procurar por esses números. Então, para finalizar a fórmula, vai entrar aqui uma função C. Tá? C abre parênteses e fecha o parênteses aqui no final. Vou clicar aqui no inserir função. Você vai ver que esse escolher aqui está só no teste lógico. Então, dependendo do vínculo, o escolher vai retornar a informação do teste, se é para o dia, se é para o ano, se é para o mês. E esse teste vai entrar aqui no teste lógico da função C. Se for verdadeiro, aí nós vamos entrar aqui com a função máximo. Máximo da onde? Do B1 até o próprio B1. Vou fixar só o primeiro B1 aqui. Volto no C e coloco mais um aqui. Se for falso, vazio, não faz nada. Vou clicar em OK. O que acontece? Ele colocou aqui o número 1. Por quê? Porque ele viu que está de acordo com o vínculo. O vínculo aqui é 2. 2 ele está o quê? Na semana. O 5 do 7, a data de hoje, pertence à semana. Vou fazer assim, ó. Eu vou fixar aqui, né? Não pode esquecer de fixar aqui o C2, que é o vínculo, para ele não mudar aqui quando eu puxar na alça. Vou dar um duplo clique aqui para copiar a fórmula. Ó, aqui, ó, eu tenho 28 do 6, 29 do 6, que é o quê? Da semana anterior. Ele já entrou aqui, ó. Eu tenho aqui uma numeração de 1 a 9. O que faz a função máximo nesse caso aqui? Faz assim, ó. A primeira fórmula, máximo daqui, 0, mais 1, 1. Aí ele vem aqui. Quando chegou aqui, quando ele achou o próximo teste verdadeiro, aqui ele faz assim, ó, máximo daqui até aqui. Lembra que só o primeiro B1 está fixo, aqui no máximo, ó. Só o primeiro B1 está fixo. Estando o primeiro B1 fixo, a gente começa sempre aqui. Então, o máximo daqui até aqui, 1. Mais 1, 2. Depois aqui, o máximo daqui, 2. Mais 1, 3. E eu consigo a sequência de números. Para finalizar agora, eu preciso criar o quê? Trazer para cá as informações que vão estar de acordo com esses critérios e depois exibir no relatório. Então, eu vou aqui copiar esses títulos aqui. Ctrl C. Tá, ele aqui está mesclado, né? Vou tirar esse mesclar aqui, Ctrl V. Copiar de novo. Ctrl V. Não preciso da data, vou excluir a data. E aqui eu vou retornar as informações. Vamos fazer isso com 3 funções. Índice, CORRESP e LIN. O índice vai buscar aqui na base de dados o quê? O CORRESP procurando a posição desse número 1, só que o número não digitado, com a função LIN para ficar dinâmico. Ao procurar o número 1, o CORRESP vai trazer a posição. Trazendo a posição, ele traz a posição daqui da linha dentro da base de dados. Então, eu vou combinar a função CORRESP com o LIN para trazer a posição da linha e eu vou dizer a coluna que eu quero, se é o vendedor, se é o item, se é o valor unitário. No caso, o vendedor aqui é a primeira coluna. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou usar a função índice. Qual é a minha base de dados, minha matriz? Aqui, ó. Vou pegar daqui, Ctrl Shift seta para baixo, depois para o lado para selecionar o intervalo inteiro. Um F4 aqui para fixar. Aqui a gente vai colocar até a linha 1000, né? Para combinar, né, com o que eu tinha feito anteriormente com as fórmulas que iam até a linha 1000. Vou colocar aqui para ir até a linha 1000 também. Então tá aqui, eu tenho do A2 até o F1000. Agora, qual é a linha? A linha eu vou procurar com o CORRESP. A coluna eu sei, é fácil, é 1, que é o nome do vendedor. Já aparece aqui os vendedores. Aqui eu vou entrar com a função CORRESP. Procurando quem? Aí eu não vou digitar o número, que eu preciso procurar 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5. Então aqui vai entrar a função LIN A1, que aí o resultado é 1, depois é 2, depois é 3, depois é 4. Eu consigo fazer essa sequência de números. Vou procurar esse LIN aqui, ó. Também Ctrl Shift seta para baixo, F4 para fixar, tipo correspondência 0. O que ele retorna aqui? 1. Então, eu disse que o número 1 está na posição 1. Então, ele vai combinar linha 1 com coluna 1. Ó, linha 1, coluna 1 é o nome da Ana Paula. Então, ok. Quando eu puxo aqui, ó, o que muda é o quê? O que muda é
ele procura agora o lin A2, ou seja, ele procura o número 2. Procurou o número 2, onde é que está o número 2? O número 2, está aqui, procurando linha 2, está na posição 16. Então, ele vem aqui na base de dados, posição 16 dessa coluna de data, e traz a posição 16 com a coluna 1, que traz o nome aqui do Marcelo Freitas, né? Cláudio Lopes. Cláudio Lopes, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está aqui o Cláudio Lopes. E é assim que funciona a função, sempre procurando os números 1, 2, 3, 4, 5 e retornando as informações. Vamos copiar aqui, vou dar um duplo clique, que ele também já vai até a linha 1000. Não se preocupa aqui com o erro não, tá? Porque essa informação não vai aparecer no relatório. Então aqui pode dar erro sem problema. Vamos fazer o seguinte, vou copiar essa fórmula aqui para o lado. Só que tem um problema aqui, ele vai repetir coluna 1 para todos. O vendedor é coluna 1. Eu tenho que pular a coluna de datas. Eu não quero as datas. Depois eu vou para o item, que é 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer assim, como são poucas informações aqui, né? Tem coluna 1. Esse aqui eu vou alterar para 3. Aí dou um duplo clique aqui. Esse daqui eu altero para 4. Também dou um duplo clique. Esse eu altero para 5. Duplo clique para copiar. Esse eu altero para 6. Duplo clique para copiar também. Lembrando que os erros não vão aparecer lá no relatório, porque nós vamos agora trazer as informações para cá usando a função se erro. Então, lógica se erro quem? Do cálculo. Essa célula aqui, se tiver um erro, fica vazio. 2 aspas. Clico em OK. Vamos copiar também até a linha 1000, né, para manter o nosso padrão aí de até a linha 1000, que está aqui. Copio aqui para o lado também, até a coluna F, né? Beleza, até a coluna F. Aqui eu vou formatar isso aqui como moeda. Depois eu formato isso aqui como geral, que é a quantidade, né? Coloco centralizado. Aqui, tá, beleza. A gente vai digitar umas datas aqui depois. Por enquanto, vamos deixar geral. Então, tá aqui, Vamos marcar diário. Diário, ele mostra as informações do dia. Vamos marcar semanal. Semanal, ele já mostrou mais informações, que aí está de acordo com a semana. Vamos marcar quinzenal. Já tem mais informações, que é de 15 dias. Vamos marcar este mês. Também já aumenta as informações, que é do mês atual. Este ano também. Agora, o personalizado, o que acontece? O personalizado eu tenho que digitar umas informações aqui, porque ele fica retornando esses dados aqui enquanto eu não digitar. Então, o personalizado, ele vai ser assim, a gente cria um intervalo personalizado. Vamos colocar aqui, por exemplo, quero trazer informações do dia 3, vou botar 3/3/2016 até 20/6/2016. E aí ele traz um intervalo personalizado. Foi o que a gente usou ali para o personalizado. Esses dados são desse intervalo aqui, 3/3 até o 20/6. E sempre que marcar aqui, eu consigo filtrar essas informações por data. Bom, meu amigo, chegamos ao final dessa aula. Uma aula que falamos sobre funções de data e o controle de formulário. O controle bem importante, que é o botão de opção. Utilizamos aqui uma planilha cálculos. Fizemos os cálculos aqui, como eu tenho feito em outras aulas, separadamente aqui, para depois trazer para cá para o relatório. Usamos os testes separados, depois juntamos todos eles numa única fórmula, com a função escolher. A função escolher, combinada com esse controle de formulário, que retorna um número, é bem interessante, porque você sempre vai ter um número aqui sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, que é do controle, que é o vínculo, e no escolher você diz, se for 1, coloca a informação no valor 1, se for 2, no valor 2. Você consegue uma dinâmica muito grande combinando esses dois recursos, né? A função escolher e o controle de formulário. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.